Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje a gente vai falar sobre os implantes hormonais. O que a gente precisa saber sobre implante hormonal é que existem dois tipos de implante. Um implante que vem no canudinho, que é o Silastic, e um implante que é o pellet, que é a medicação socadinha na forma de grãozinho de arroz, tá? Que você coloca embaixo da pele. Aliás, os dois você coloca embaixo da pele, tá? Para que servem esses dois implantes? Os implantes têm a possibilidade de você colocar alguma coisa embaixo da pele e ela ir ao longo do tempo liberando o hormônio em quantidades menores possíveis. Se você toma via oral, a dose tem que ser maior porque um X você vai perder na absorção. E o via oral para hormônio tem uma desvantagem, a passagem hepática. Você pode usar transdérmico hormônio na forma de creme, também funciona bem, você passa lá todo dia. Ou você pode usar um PET, né, um transdérmico, um adesivo, ou sob a pele. Sob a pele tem a vantagem que você põe e esquece de trocar, né, e ele fica bem. Qual a desvantagem desse método? Ele precisa de um profissional treinado. Ele precisa de um tempo de aprendizado para você aplicar, porque você vai ter que fazer uma anestesia nessa pele, entrar com o trocáter, que é o canudinho que abre caminho para passar o hormônio. Esse trocáter é do Silastic e esse trocáter é do pellet. Eu vou abrir aqui, a minha instrumentadora vai me matar, porque ela vai ter que esterilizar tudo de novo. Basicamente, a gente faz, vou pôr aqui para ver se dá para vocês enxergarem, a anestesia, e essa colocação ela pode ser nesta região aqui ou mais para baixo, se for o pellet. Quando é o Silastic, vou ficar em pé, a gente coloca aqui, tá? Porque nessa região não tem estrutura nobre, é fácil, você palpa, tá? De colocar. E quando é o pellet, você pode pôr aqui mais para baixo, onde fica o biquíni nessa região, tá? Em algumas pacientes, se tem cicatriz de cesárea, às vezes, você pode pôr o pellet ali. Na minha experiência, eu coloquei alguns, tem paciente que não gostou muito, não. Como que funciona? Você examina o paciente, escolhe o hormônio, o paciente concordou, sabemos riscos, benefícios, tudo aquilo, faz uma asepsia, limpa a pele, fez a asepsia, põe o anestésico, esse anestésico entra no subcutâneo, aplica. Faz um pequeno corte, ó, o corte, gente, é desse tamanhico, tá bom? E com o trocáter, ou o canudinho que faz a abertura do caminho, a gente vai entrar na pele, assim também, né? Entra na pele e caminha pelo subcutâneo. E subcutâneo não dói, tá, gente? Você põe aqui. Aqui dentro você coloca, é que esse é do Silastic especificamente. Ou coloca o outro, tá? Põe aqui dentro, tchum. Vou guardar, não posso perder. Quebrei isso aqui hoje, gente, quis morrer. Caraca, meu. Pera aí. Colocou, empurra e vai tirar. Ah, tem outro pra pôr? Sai um pouquinho, faz um lequezinho. Lembra que o Silastic eu sempre falo que não dá pra pôr um só? Porque como é pouquíssima quantidade de hormônio, você coloca 5, 6, se for gestrinona. E o pellet é um pouco diferente. Tirei, aqui ficou. Maravilha, hein? Tem agora no mercado outras marcas e outros fabricantes desses hormônios, né? Hoje recebi até um e-mail de um deles que eu vou comprar, vou testar e pôr aqui depois para vocês verem. O do Dr. Elcimar, eu falo a marca dele, porque além de ter um grande respeito, é o nosso pioneiro, mestre, que merecia um prêmio Nobel depois de tudo que ele fez. Nesses canudinhos, no Silastic, eu posso pôr estrogênio, que é o estradiol, posso pôr a gestrinona, eu posso pôr testosterona, no pellet a mesma coisa, eu posso pôr estrogênio, posso pôr as progesteronas, que são a gestrinona ou a progesterona mesmo,
posso colocar testosterona. Então, eu posso escolher o número, a quantidade de hormônios que eu achar melhor para poder combinar uma reposição de forma adequada. Nós, na ginecologia, a gente faz a reposição, não é para halterofilismo, fisiculturismo, qualquer coisa que você queira nesse sentido. A gente faz uma dose menor do que a que você produzia quando você tinha 20 anos. Essa dose tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida, melhorar, te tirar desses calores, desse mau humor, dessa vagina seca, dessa depressão, com indicação e acompanhamento. Que acompanhamento que a gente faz? Você coloca o hormônio, você sabe uma série de efeitos que eles vão causar e você vai controlar. Mamografia, naquelas pacientes com mais de 40 anos, mamografia anual, ultrassom de mama, se for indicado, ultrassom transvaginal para ver o tecido que menstrua e ovário. Eu uso muito Doppler de carótida para ver se tem placa, que tamanho é a placa para ir acompanhando, ultrassom de abdômen total. E esse tratamento, dependendo se eu escolhi o Silastic que dura 1 ano ou o Pellet que dura 6 meses, ele funciona muito bem. Muitas vezes, às vezes eu fico meio restrita de, já vamos pôr. Não, às vezes eu gosto de experimentar um pouquinho, ver se a pessoa vai responder, né? Às vezes eu fico meio em dúvida se é menopausa mesmo, né? Se não é outra coisa, então eu abro mão de uma série de coisas. Os pacientes vêm aqui, a gente acaba demorando 5 minutinhos para colocar, o corte é pequenininho, fica roxo, não tem jeito, porque na hora que você entra com isso e começa a divulsionar, você faz um roxo, principalmente quem é muito branco, que nem eu. A paciente fica 3 dias sem fazer atividade física nenhuma, porque não adianta pôr um negócio desse, vai lá fazer exercício, vai suar, aquilo pode abrir. Nem ponto eu dou, tá? No Silastic, que a gente coloca e precisa tirar, muita gente não tira, tem um monte aqui, nunca tirei também. Se precisar tirar porque usa e quer engravidar ou porque tá num lugar que pega, às vezes você põe, fica bem perto de uma região que tem um pouco de inervação diferente, você vai tirar, eu normalmente uso ultrassom já há algum tempo para localizar. Muitas vezes, dependendo como eu coloquei, eu nem preciso fazer ultrassom. Eu palpo, vejo onde tá, faço a anestesia, entro com o corte e tiro. Mas, gente, sofre para tirar. Não você que é paciente, eu que sou médico, porque eu fico lá e puxo, não vê. E o corpo é muito sábio, envolve ele de tal jeito que às vezes fica muito difícil tirar, mas a gente tira a maioria. Tem uns que eu não consigo tirar, a paciente sabe, né, acaba ficando. Ao tirar, fica roxo 3, 4 dias, depois passa, tá bom? Mas se você for colocando, como o Silastic que a gente coloca aqui, tirar e colocar, chega um momento que você vai ter que tirar se você for colocar mais, porque senão ele fica tão duro, tão fibrótico, que a quantidade de vaso sanguíneo que vai é menor, a absorção vai ser menor também. Então é bom tirar durante o tratamento. Como eu falei, a quantidade de hormônio que a gente usa é menor que aquela que você produzia, é uma dose bem pequenininha. Isso tem muito mais a ver com o tratamento da menopausa que com qualquer outra coisa. Se é um paciente que vai usar para endometriose, por exemplo, ela vai usar a gestrinona em doses mais altas. Então acaba pondo 8 Silastics desse. E a gestrinona, ela serve como anticoncepcional também, tá? Porque tem trabalho do Dr. Elcimar que está associando o número de Silastics que levam à ovulação. O pellet não tem trabalho do pellet como forma de anticoncepção. A gente sabe que como ele inibe a ovulação, como ele atrofia o endométrio, então a chance de engravidar é pequena, mas você tem que saber. Já vi em alguns grupos, algumas pessoas que colocaram gestrinona e o paciente engravidou. O que acontece? Quando você vai colocar a gestrinona em pellet ou em Silastic, é muito importante você estar menstruado para colocar. Lembra que menstruado é o primeiro dia do ciclo. Só que você tem que se proteger, porque a gestrinona, quando vai inibir o eixo, então eu tô lá, o cérebro tá lá produzindo, entra a gestrinona que é ocupar esses receptores. Ele faz um primeiro movimento, né, em que aumenta essa produção hormonal. Então você tem um pico de hormônio. Se tem um pico de hormônio, eu posso ovular se eu tiver um folículo favorável. Então, muito cuidado. Vou colocar
a gestrinona no primeiro mês. É sempre bom fazer algum método de anticoncepção para não ter depois que correr atrás do prejuízo, tá? Muita gente fala mal dos hormônios, de tudo isso. Bem, falar mal também todo mundo faz, né? Falar bem, eu conheço pouca gente que fala bem de tudo. A maioria sempre procura algo para falar mal. Mas, na verdade, você tem muita gente que está usando e não sabe usar. Você tem muita gente que acha que sabe, começa a usar e não tem o conhecimento suficiente disso. E isso, como em toda profissão, acaba fazendo o quê? Que algumas pessoas, na hora de indicar, tomem decisões erradas. E isso acaba atrapalhando o paciente, não tendo o resultado esperado. Mas se você procurar um profissional que entende, um profissional que já tem um conhecimento a longo prazo disso, funciona e funciona bem, tá? Porque a gente aqui no consultório, eu e a Patrícia, a gente usa bastante, bem indicado. A gente não vende coisas de beleza porque não é nosso objetivo. A gente acompanha o Dr. Elcimar, a gente acompanha o Dr. Walter, que são pessoas que são ícones, Dr. Hugo Maia, né? Que sabem muito sobre isso, tá? Em relação ao pellet, tem muita gente usando pellet também, tem pessoas que sabem lidar muito bem com o pellet, então acaba te ajudando bastante. Então, na hora de escolher, veja bem se o médico usa há algum tempo, tudo, pergunte para ele, converse, faça a sua escolha, não faça nada em primeiro momento. E de complicação quando você coloca esse implante, o que você pode ter? Pode ter infecção local, nunca vi, mas é descrito em literatura. Você pode ter dificuldade de remoção, isso tem mesmo, tá? E expulsão do implante. A expulsão do implante é um negócio meio controverso. Pode ser por uma infecção local, pode ser porque às vezes você coloca e fica muito perto da pele, então tem pouca irrigação, ele acaba extruindo, né? Extruir é quando sai assim, ó, nem aqui, tá? Mas normalmente, quando você tem essas expulsões, elas são mais frequentes 3, 4 semanas depois. Aí provavelmente, foi porque ficou muito superficial, tá? Uma vez eu mesma coloquei em mim um pellet desse, então quando eu virei, eu anestesiei e minha anestesia ficou muito perto da pele e eu coloquei o implante. E eu fiz uma pequena úlcera, mas eu não tive extrusão do implante, porque o implante estava bem colocado. O que eu fiz foi uma lesãozinha na pele, mas assim, eu só tô dando a orientação do que tem em literatura, não quer dizer que necessariamente o que acontece com cada pessoa seja igual ao que acontece comigo. E muita gente me pergunta se por acaso usar algo para parar a menstruação é ruim. Isso não tem nada a ver, gente. Lembra que a menstruação é um fato que ocorre depois de uma ovulação. Se você opta em usar anticoncepcional ou se você opta em usar a gestrinona, você vai ter um estímulo contínuo de LH, isso não deixa você ovular e o tecido que menstrua acaba não crescendo. Então você pode ficar sem menstruar, tá? Muita gente se sente bem depois de menstruar, eu gosto de menstruar porque eu acho que eu fico melhor, porque tem gente que realmente a queda da progesterona faz com que a pessoa se sinta melhor, ela desincha um pouco, ela fica melhor, mas não existe nenhum problema em não menstruar, tá? Porque se você pensar bem, você veio para ficar grávida, então 90% do tempo você tá grávida, não tá menstruando, tá grávida, não tá produzindo hormônio, o hormônio tá lá embaixo. Às vezes eu fico menstruando, ovulando e não engravido, e esse estímulo hormonal contínuo pode ser para algumas doenças mais predispositor, né, te levar a ter essas doenças do que não ovular. Isso é uma coisa importante em literatura, porque existem muitas doenças relacionadas ao número de ovulações e menstruações que eu tive e que eu não engravidei. Então, às vezes, a opção de usar algo que eu não vá menstruar não é ruim, porque lembre-se, você veio para esse mundo para fazer aquela fileirinha de filho. Tá mais tempo sem ovular do que ovulando. Então, às vezes, as pessoas assim, eu prefiro porque é natural. Aí você fala pra paciente, não, mas natural tá grávida. Você tem que ficar grávida. É uma opção de cada um. Outra coisa que todo mundo sempre me pergunta, se eu usar esse hormônio, aí eu fiquei sem menstruar, quando eu quiser engravidar,
eu vou estar infértil? Falo, não, gente. A medicação, toda medicação, ela vai ocupar o receptor. Quando ela sai, é uma cadeirinha vazia, né? O que é o receptor? O cérebro lá tem as cadeirinhas onde ele vai preenchendo, falando, ó, aqui tá cheio, não vou produzir mais. Quando eu uso anticoncepcional contínuo, é como se eu estivesse sentada naquelas cadeirinhas. Então o cérebro entende que tem hormônio no corpo, então eu não vou fazer mais. Eu sempre explico para o paciente assim, o anticoncepcional é um holograma. Ele passa no cérebro, o cérebro fala assim, ai, ó, tem hormônio, eu não vou produzir nada. O que acontece? O corpo não produz. Este hormônio aqui que tá do anticoncepcional, ele engana seu cérebro e ao enganar seu cérebro, esse hormônio não é produzido. Por isso que eu não ovulo. A medicação que trata a reprodução humana, que faz você engravidar, ela é potente. O que ela faz com o seu cérebro? Fala assim, ó, vamos produzir mais? Aí você produz mais e ovula mais. Então, o anticoncepcional é um inibidor da produção de hormônio, assim como a gestrinona. E aí você não ovula. Se você não ovula, a hora que a gente para a medicação ou tira a medicação, você vai voltar com a sua fertilidade maior, porque o cérebro estava em repouso. Ah, agora eu vou produzir hormônio. É como se ele produzisse com mais vontade. Tem muito trabalho que mostra, a paciente tomava anticoncepcional, que nos primeiros 6 meses da parada, ela engravida mais. Isso acontece muito com paciente que tem anovulação, que é síndrome de ovário policístico, que é aquela paciente que ovula tudo errado, aquela bagunça, enquanto o ovário cresce, o endométrio não cresce, o endométrio cresce, o ovário não rompe. E aí toma anticoncepcional, quando para, engravida, tá? Porque o descanso para todo mundo é importante, até para o cérebro. Agora, uma coisa é assim, gente, uma coisa é tentar engravidar aos 20 anos, outra coisa é tentar engravidar aos 39, 40 anos. A sua chance de engravidar já é menor, não foi o anticoncepcional, é que você envelheceu. E existe uma coisa importante, gente, eu começo falando de uma coisa e vou falando outra, que é 35 anos, não casei, não tenho marido, não sei se vou casar, congelem óvulos, pelo amor de Deus, eu não perco uma oportunidade de falar isso. Resumindo, usar um implante, seja com objetivo de anticoncepção, especificamente com gestrinona, seja com objetivo de reposição, seja com o objetivo de diminuir mioma, diminuir sangramento, associar a outro tipo de tratamento, você primeiro tem que ter a patologia, saber qual é a sua doença, vamos chamar assim, que não é doença, mas tudo bem, escolher o tratamento, escolher um bom médico para poder fazer a melhor escolha. E qualquer tratamento funciona, gente. A única coisa que eu sempre teclo, muitas vezes, é assim, gente, se for fazer reposição hormonal, evita a reposição hormonal oral, porque a oral tem passagem hepática e comprovadamente aumenta a trombose. Sempre usar hormônio bioidêntico. Lembrando, bioidêntico é em relação à função, não é porque vem de planta, bioidêntico, tá bom? Não é porque é manipulado, é melhor porque é bioidêntico. Tá? Falta de conhecimento. Escolher bem o médico que vai lhe acompanhar, fazer um bom acompanhamento, não é para ir no médico e voltar só daqui a um ano quem faz reposição. Reposição é casamento, a gente tem que se ver a cada tempo. Se eu tenho dúvidas, sangrei, aviso o médico, sou reavaliada. Às vezes existem alguns tratamentos que vai sangrar um pouco de vez em quando, tá? E a escolha do método tem que ser sua junto com o médico. Tá? Não vá apelar, eu vi no Instagram a blogueira fulana de tal falou que usou chip da beleza e ficou maravilhosa, a fulana tal fez reposição e aí ela se sente jovem de novo. Cuidado, gente, é qualidade de vida. Juventude eterna não existe. Paute sempre numa frase que eu nunca vou esquecer: hormônio, quanto menor dose, melhor. Menor dose com menor efeito colateral é igual a melhor resultado. Obrigada. Se tiver dúvidas, pode escrever aí embaixo que respondo ou direto lá no Instagram, tá bom? Obrigada de novo.